Começando a minha história, meus pais, eu vou contar o testemunho dos meus pais. Meus pais se casaram, eles eram católicos, se casaram tudo certinho, tiveram a minha irmã. E a minha mãe, no ano de 1997, a minha irmã já tinha 2 anos, 2 para 3 anos. E a minha mãe, ela se sentiu grávida. Ela sentiu que ela estava grávida, porque ela estava enjoando. Fez exame, não mostrava gravidez nenhuma. Fez exame de urina, não mostrava nada. Fez exame de sangue, nada mostrava. E ela decidiu fazer um ultrassom. E o ultrassom eles fizeram. No ultrassom, mostrava que o bebê estava nas trompas. Vocês sabem o que é uma gravidez tubária? O neném, ele fica preso nas trompas, ele não vai para o útero. E se não fizer um aborto, porque não tem mais o que ser feito, tem que ser tirado o bebê e a trompa fora. E então, o bebezinho fica ali, tem que ser tirado, ele não desce para as trompas. Mas quem serve um Deus todo-poderoso, um Deus que faz o impossível. Ei, querido, isso não é nada para o Senhor. Então eles decidiram, em uma oração, fazer um propósito com o Senhor. Que se não precisasse tirar o bebê, o feto, eles iriam servir a Jesus e aceitar a Ele como o único e suficiente Salvador. E no dia que era para ser tirado aquele feto, para que ele não viesse ao mundo, para a surpresa da medicina, o bebê estava no útero. Naquela noite, a minha mãe viu um ser de branco entrar no quarto dela, com as vestes, com as mangas largas, brancas, e mexeu 3 vezes na barriga dela. Na terceira vez, ela sentiu uma dor muito forte. Ali era Jesus colocando o bebê no útero. Aleluia! Quando a minha mãe estava mais ou menos de 2 para 3 meses, meu pai, em uma oração, assim, conversando com a minha mãe, ele fez uma oração. Ele disse assim: se Jesus salvou esse bebê, ele vai dar um nome. A minha mãe olhou para ele e disse: tanta coisa para Jesus se preocupar, tu acha que ele vai dar um nome para um bebê? Meu pai vindo do sítio com a minha irmã mais velha, a Brenda, chegando em casa de bicicleta, o mendigo vinha na estrada. E ele disse assim para o meu pai: ei, moço. Meu pai não deu muito ouvido, era novo convertido, mas ele não deu muito ouvido para aquele homem. Mas o homem, ele ficou ali chamando meu pai. E ele disse: ei, moço, você tem latinha para me dar? Meu pai disse: não, eu não bebo. Não tenho. Ei, moço, você tem dinheiro para me dar? Não, eu não tenho. E comida? Aí o meu pai ficou: como é que eu vou negar comida para uma pessoa? Meu pai disse: chega aqui. Chamou a minha mãe, nem dava de ver barriga, nada. Estava de 2 para 3 meses, a barriga não é muito grande, não fica grande. E ele disse assim: ei, moço. A minha mãe foi lá, preparando a comida. O meu pai perguntou: quantos filhos você tem? Ele olhou para o meu pai e disse assim: eu tenho muitos filhos. E ele disse assim para o meu pai perguntou para ele assim, meu pai falou para ele: você conhece Jesus? Ele disse: sim, conheço Jesus. E minha mãe trouxe a comida, meu pai entregou para ele, para aquele homem. E o homem estava saindo, ele voltou e disse assim: ah, moço, só mais uma coisa, a gente ainda vai tomar muita água com açúcar. Olha o que ele disse para o meu pai: a gente vai tomar muita água com açúcar. Hoje, o meu pai entende o que é isso, que nos momentos ruins, Deus sempre está com ele. Aleluia. E ele diz assim: não posso esquecer, Deus vai abençoar você, a sua esposa, a menininha pequena e o bebê que está para nascer. Mas como assim? Meu pai nem tinha falado de neném. Ei, escute, a gente não conhece o teu coração, mas Jesus conhece o que você passa, o que você sofre. Quantas vezes você ora pedindo para Deus e a tua oração tem poder. Aleluia. E ele disse assim: ei, só mais uma coisa, coloca o nome desse bebê de Paula do céu. Aquele bebê que estava nas trompas era eu. Aquele bebê que o inimigo tentou tirar a vida era eu. E hoje eu estou aqui para dizer para você que sim, existe um Deus que faz milagres. Oh, aleluia! Um Deus que ainda liberta seu cativeiro. Oh, aleluia!
nasceu com saúde, nasceu forte, já contrariando a medicina. E quando eu tinha 3 anos de idade, a minha irmã tinha 5 anos, se eu não me engano, Jesus falou para meus pais: cuide delas, porque através do louvor Jesus irá curar. Aleluia. Eu e a minha irmã cantávamos meio desafinadas, né? Mas a gente nunca deixou de adorar a Deus. Só que era uma adoração que ela não vinha do coração. Ela era meio empurrada, sabe? Ela era assim. Não adorava daqui. E a gente nunca via Jesus fazendo milagres. Passamos fome. Passamos dificuldades. Mas Jesus sempre estava conosco. E nunca deixamos de adorar o nome dele. Nunca deixamos de orar. Talvez você passe por uma dificuldade, já reclama: Jesus, por que disso? Comece a perguntar o pra quê. Comece a ver lá na frente. Aleluia. Mesmo passando fome, a gente adorava a Deus. De quando a visita sair, ficava orando ali na mesa: Jesus, não deixe que eles comam tudo, não deixe que eles comam tudo, para sobrar um pouquinho. E depois ter que pegar assim na toalha ainda um pouquinho do resto, assim, que eles deixavam pra gente comer. A gente passou uma dificuldade muito grande. Aleluia. Ei, você que está lá na sua casa, tem muita roupa, doe as tuas roupas. Mas doe aquilo que é bom, não aquilo que é ruim. Porque eu já ganhei muita doação de roupa e era uma alegria para mim. Quando a minha mãe vinha com aquelas sacolas e dizia: ó, filha, a irmã trouxe para vocês. E hoje, graças a Deus, Deus tem abençoado a minha vida. E quando eu posso, eu dou. Você tem que abençoar o seu irmão, mas com coisas boas. Coisas boas que dê para ele usar. Aleluia. A gente cresceu. Quando eu tinha 13 anos, até ali as promessas do Senhor ainda não tinham se cumprido em minha vida. Aleluia. Quando eu tinha 13 anos, bem na adolescência, assim, meio rebelde, né? Mas a gente não pode ser rebelde. A gente tem que ser diferente do mundo, porque no mundo é um povo rebelde. E então eu estava assim na frente do espelho, amarrando o meu cabelo. Foi no ano de 2013. Estava amarrando o meu cabelo e eu senti 2 bolinhas no meu pescoço, 2 ínguas. E eu disse: mãe, olha só. Minha mãe veio, ela apertou, ela disse: vamos ver o que é isso. Fizemos exame, estava com toxoplasmose, aquela doença do gato. E a doutora disse assim: olha, nunca tratei toxoplasmose, mas eu vou dar a sulfadiazina como um tratamento. E a Paula vai tomar em 6 horas. Toma bastante água, que vai dar tudo certo. Aí 6 meses de tratamento já não vai mais ter a tox. Comecei a tomar a medicação. 5 dias tomando a medicação, a dor de cabeça era muito forte. Já não estava mais me alimentando. E a dor de cabeça era muito forte. Nem dormir eu conseguia dormir. E eu dizia: Jesus amado, o que é isso? Fomos de novo na doutora, ela disse: continua, que é normal dar sulfa. É normal dar assim no começo, dor de cabeça, enjoo, falta de não querer comer. Tá bom, continuei. 10 dias tomando, eu lembro que eu estava dormindo e eu acordei batendo no guarda-roupa. E eu batia. Sabe o que estava acontecendo? A medicação que era para me curar, ela desenvolveu uma síndrome raríssima, chamada síndrome de Steven Johnson. A cada 1 milhão de pessoas, uma pessoa cometida. E se a pessoa não morrer de falência múltipla de órgãos, tá aí as fotos, aí foi no começo. Se a pessoa não morrer de falência múltipla de órgãos, ela fica cega, ela fica sem os cabelos, ela fica com buracos na pele, ela fica sem os dentes, ela fica sem os lábios porque é necrose, fica sem o nariz. Os homens ficam sem as partes íntimas. É uma doença terrível. A pessoa nunca mais volta a ser a mesma. Mas para quem serve um Deus todo-poderoso, rei, aleluia, ela volta a ser a mesma pessoa. Mas isso é só para quem tem fé. Você poderia estar aí sentado olhando para uma menina aqui, ó, que não era para estar enxergando. Era para estar sem os meus cabelos. Era para estar com buracos na minha pele. Mas sabe por que Jesus me curou? Para que hoje eu estivesse aqui contando para ti o que Ele fez em minha vida, acrescentando a tua fé, para o nome dEle ser glorificado. Aleluia.
e ia para o pronto-socorro, eles falavam, gente, isso é uma alergia normal, foi um abacaxi que ela comeu, um amendoim. Mas doutor, eu não comi nada disso. Eles não tinham dado o diagnóstico ainda. A garganta estava fechando das manchas, das bolhas que começaram. Gente, por favor, e a minha mãe pedia exame de sangue, eles não faziam, dava o corticoide, e para essa síndrome, o corticoide só acelera mais o processo da doença, vai mais rápido. E a dor que eu sentia era imensa, a dor que eu sentia, a vontade de arrancar minha pele, de coçar minha pele, e não podia coçar, porque daí fazia ferida. Mas sabe o que eu fazia? Eu cantava assim: mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Eu adorava. Ei, para de reclamar um pouco, dobra teu joelho, agradece a Deus por aquilo que você tem. Para com isso, Jesus, eu quero isso, Jesus faz isso, Jesus, por que disso? Para! Dobra o teu joelho, Jesus, tu és santo, Jesus, tu és poderoso, Jesus, eu creio em ti. Para com isso, aleluia. E eu adorava Deus. Eu adorava naquela salinha que eles dão injeção lá no hospital. Às vezes as pessoas ficavam me olhando assim, mas o que é isso? E eu não tinha vergonha. Eu não tinha vergonha de falar que eu era crente, porque tem muita gente que tem vergonha de falar que é crente. Espero que aqui não. Porque aqui eu vi um povo que adora a Deus sem vergonha do irmão do lado. Uns irmãos que mexem os braços, que grita, que... Meu Deus, gente, vocês são um povo abençoado. Tem igrejas que se uma agulha cai no chão, você ouve. Mas aqui é diferente. Aqui eu vi um povo que adora verdadeiramente a Deus. Aleluia! Glórias a Deus. E ali eu fiquei naquela cama, esperando, Jesus, tende misericórdia de mim. Aquela dor que era imensa e não podia dar um remédio para passar a dor, porque foi um remédio que desenvolveu. E a dor era muito forte que eu sentia, dentro de mim tinha bolhas, fora de mim estava dando bolhas. Me passaram a sonda veio pela boca, daí tiveram que puxar e empurrar de novo. E ali eu fiquei, febre 40 graus, coração batia 178 por minuto. Jesus, eu estava morrendo. Pressão, ela ia e baixava. Jesus, eu estava morrendo. Passei sexta-feira à noite, eu fui internada na quinta, na sexta, eu passei noite terrível. Sabe o que é você sentir assim a morte chegando? Sabe o que é você sentir você no hospital ali, dependente ali, não poder levantar para nada, nem para pegar um copo de água. Eu era uma adolescente assim como você. Passei pela prova tão novinha, e uma prova horrível, mas se fosse preciso eu passava tudo de novo. Ah, Paula, você é louca? Não. Sabe por quê? Porque lá dentro eu sentia a presença de Deus tão forte, que quando eu sentia essa coisa ruim, demoníaca assim, porque no hospital pensa, é tanta gente indo para o céu quando indo para o inferno, eu ficava imaginando a luta espiritual ali dos anjos e demônios, porque tem isso no hospital. E ali eu orava a Deus, e eu cantava: mestre, eu preciso de um milagre. Os enfermeiros viam e entravam no quarto. Eles diziam: meu Deus, Paulo, como é que tu consegue cantar com a boca sangrando assim, pingando? Porque a minha mãe ficava toda hora do meu lado com um paninho assim, secando o meu sangue que escorria da boca, porque eu estava com ferida dentro de mim. E eu não podia falar muito, porque sangrava assim, ficava seco. Era coisa horrível. A dor que eu sentia era horrível. Mas Jesus, todo misericordioso, a hora que eu terminava de adorar, Ele tirava toda a minha dor. Aquela dor, aquela coceira, a angústia que eu sentia, ela ia embora. No sábado, acordei super mal. Por quê? A infecção estava no fígado. Estava dando infecção no meu fígado. E quando eu vomitava direto, quando meu pai trouxe a bandeja assim para eu vomitar, eu vomitei. Quando vi, tinha pedaços de carne no meu. E o meu pai correu com aquilo para a enfermeira. Ele disse assim: o que é isso? Meu pai desesperado. Mas mesmo assim ele acreditava no milagre do Senhor. Ele perguntou e disse: o que é isso? Ela disse assim: o fígado dela diluiu. De tanta infecção ele empedrou e diluiu. E agora ela está vomitando pedaços do fígado. E vinha pedaços grandes. E meu Deus do céu, eu podia me desesperar, mas eu não fazia isso. Eu apenas fechava meus olhos e eu cantava:
Mestre, eu preciso de um milagre. É difícil adorar na prova, mas a prova passa muito mais leve. E ali eu fiquei vomitando. O médico disse assim: olha, gente, se ela não parar de vomitar, vamos ter que levar ela para UTI. E eu não parei, me levaram para UTI. E lá eu fiquei com barras de gelo, o ar-condicionado ligado, para ver se a febre baixava. Mas que nem nessa foto, e eu sempre tinha um sorriso no rosto, porque eu era crente, porque eu acreditava num Jesus que ia me curar e me tirar dali. Aleluia! Para aqueles que fossem católicos de outras igrejas, que não fosse cristão, que não servisse o mesmo Deus que a gente serve, olhasse para mim e visse algo diferente em mim. E é assim que você tem que ser. Poxa, eu vejo algo diferente no fulano, no ciclano. Eu gosto de estar perto dele porque nele eu vejo algo diferente. E em mim eles sentiam algo diferente, porque mesmo na dor, assim como Jó adorou, eu também adorei. Fui para o UTI, me levaram, fiquei lá, chorava porque nunca tinha ficado longe da mãe. E ali eu vi que o melhor amigo da gente é nossos pais. A minha mãe, na sala de espera para entrar na UTI, ela dobrava o joelho dela e ela orava o tempo todo. Todo o tempo ela orava. Como é que meus pais iriam contar da gravidez tubária e as pessoas perguntavam: ai, cadê essa menina? Ah, tá lá no cemitério enterrada agora. Não teria como. E a minha mãe orava, a Deus orava. E ainda quando eles entravam, de vez eles me passar força e fé, eu passava para eles. Meu pai chorava. Ele dizia: filha, casa não é a mesma coisa sem você. Eu dizia: pai, para de chorar que Jesus vai me tirar daqui. Pai, para que Jesus vai me tirar daqui. O medo deles, dos meus pais, eles acreditavam sim que eu iria ser curada, mas o medo deles era que eu ficasse com sequelas no rosto, que eu ficasse cega. Mas para a glória de Deus, não aconteceu nada disso. Eu passei pela toxoplasmose, passei pelo Steve Johnson e eu enxergo normalmente, 100% a minha visão. Quando eu vou lá no oftalmo, ele diz assim: Paulinha, tua visão tá perfeita. Parece que não teve nada. Só uma coisa, Paula, ore por mim. Eu não pago consulta, é particular, mas é de graça. Até isso Jesus cuidou, porque foi tudo pelo SUS. Eles enfaixavam o meu corpo com ataduras, vaselina, eles tinham que passar muita vaselina, porque aquelas bolhas, as bolhas tinham água dentro, e aquela água, ela comia a pele, ela ia abrindo buraco na pele. E aí eles viram que começou a pintar bolinhas amarelas de infecção na minha pele toda. E ali eles ficaram desesperados. Veio médicos lá na minha cidade, Rio do Sul, mas veio médico de São Paulo, veio médico de Curitiba, porque é muito rara essa síndrome. É muito rara. E dali, o meu olho era até a metade tinha pus. E ali eles ficavam desesperados, sabe por quê? Porque essa síndrome, a primeira coisa que faz é a pessoa ficar cega. E eles, parece que eles tentavam ali ficar fazendo exame, mas como é que essa menina ainda não está cega? E eles faziam exame, mas por que essa menina ainda não está cega? Cega! Sabe por quê? Porque tinha um Jesus todo-poderoso, majestoso, que cuidava de mim todo momento. Eu não enxergava muito bem, porque tinha muito pus nos meus olhos. Gente, eu estava morta praticamente em cima de uma cama, não podia me mexer, apenas só a minha boca. Eu cantava, ainda cantava. E o médico chegou para o meu pai naquele sábado de noite e disse assim: olha, a Paula piorou, o estado dela está gravíssimo, está com risco de vida. A gente não sabe quanto tempo a Paula ainda tem de vida, mas faz uma coisa, amanhã vamos liberar a UTI. Chama os vizinhos, prepara os vizinhos, deixa as coisas preparadas, chama os irmãos dela, porque a gente não sabe quando que a Paula vai partir. Pensa você como um pai ouvir isso de um médico. Mas meus pais acreditavam. Eles acreditavam ainda em Jesus e eles diziam: da Paula vai sair daqui. A psicóloga, crente, irmãos, crente, ela chegou para minha mãe e ela disse assim: ei, quantos filhos você tem? A minha mãe perguntou: eu tenho 3.
Tá, mas essa conta 3, tu tirou a Paula fora? Sim. Tem a Brenda, a Paula e o Breno. Ai, ainda bem que você tem mais 2 filhos. A minha mãe disse, o que tu quer dizer com isso? Não, é porque talvez a Paula não vai sair daqui. Ei, ela era crente. Talvez a Paula não vai sair daqui. Tu não pode ficar alimentando na cabeça dela que ela vai sair daqui. O que é isso? A minha mãe disse, não, eu creio no milagre, eu vou sair daqui sim com a Paula. E ali ela ficou insistindo, não, não e não. Fiquei na UTI domingo. Chamaram meus irmãos. E naquele dia eu me olhei no espelho. Naquele dia eu disse, mãe, dá o espelho pra mim. Quero me ver como eu estou. Porque eu enxergava assim, ó, por baixo, eu via aquelas bolhas enormes. Eu dizia, meu Deus, eu devo estar um monstro. Eu devo estar horrível. Jesus, tem misericórdia de mim. E eu me olhei. E quando eu olhei, eu levei um susto. Porque eu tinha emagrecido 11 quilos já. Estava bem magrinha. E quando eu me olhei, eu disse, Jesus, a gente reclama por tanta coisa. E olha como eu estou agora. Essas bolhas no meu rosto, Jesus, pelo amor de Deus. E ali eu fiquei, Jesus, por favor, me cura disso. A minha irmã e meu irmão entraram. O Breno, o meu irmão de 15 anos, ele parece que assim, ele criou um bloqueio na cabecinha dele, assim, que ele não queria acreditar naquilo. Mas quando ele chegou no quarto, ele pegou assim no meu braço e ele disse, Paula, eu sei que Jesus vai te tirar daqui. Lá em casa a gente foi criado desde pequeno, uma dor de cabeça, orar e Jesus curava. Uma dor de barriga, orar e Jesus curava. Meus pais ensinaram isso. Ensine isso para os teus filhos. Ensina o menino no caminho que deve andar, porque depois ele cresce, ele fica adolescente, ele fica jovem, adulto, e ele nunca mais se desviará dos caminhos do Senhor. E a minha irmã, quando eu olhei para ela, eu toquei no rosto dela. Eu disse, Brenda, como a tua pele é linda, como a tua pele é linda, Brenda, olha como é que eu tô. E ali ela chorou muito. E ali a gente começou a louvar. Nós 5, com a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Eu ficava no isolado e tinha vidro assim, tudo, janela. A gente só via as pessoas passar assim, e eles olhavam assim. Mas que é isso? Era para estar chorando, a menina está morrendo, eles estão cantando. E a gente cantava. Quando eu dei o culto de ação de graças na minha igreja, foi a doutora Silvia, que graças a Deus, foi ela quem descobriu que eu estava com a doença. E ela chegou para os meus pais e ela disse assim, agora eu entendo porque vocês eram uma família diferente. A gente mostrou para eles que a gente servia um Deus todo-poderoso. Não tivemos vergonha que eles eram mais ricos, mais bem de vida. Não. Seu amigo da escola sabe que você é crente? Seu amigo do trabalho sabe que você serve um Deus todo-poderoso? Cuidado, Jesus vem e você fica. Ou vai que Jesus leva o seu amigo e por tua culpa ele perde a salvação, porque você não olhou para ele e disse assim, olha, amigo, existe um Deus todo-poderoso, um Deus que faz milagres, um Deus que liberta, um Deus que salva. Aleluia. Querido, não é tempo a perder. Jesus está voltando. Quanto mais você ganhar almas para o reino dos céus, melhor. Muito melhor, porque o céu se alegra. O céu entra em festa quando uma alma aceita Jesus. Tantos jovens, o mundo de hoje está perdido. Tantos jovens perecendo. Tem muita gente que conhece o amor de Jesus, mas tem gente que não sabe. E no domingo de noite, o médico chegou para meu pai e disse assim, olha, vocês se aproveitem bem com ela agora, porque amanhã de manhã a gente não sabe se a Paula vai estar viva. Meu Deus, porque a infecção estava nos rins. Eu já não fazia mais xixi, já não fazia mais nada, só cantava. À noite, quando eu sentia dor, na minha oração, eu orava assim, a Deus, Jesus, a minha mãe se foi para casa, fica comigo.
Jesus, tira a minha dor. E ali eu cantava de novo. Parecia que alguém me pegava no colo. Muitas das vezes a minha mãe ainda estava comigo. E eu dizia, mãe, pode ir que Jesus veio me embalar. Ei, eu dormia até o outro dia às 10 horas da manhã. Com as enfermeiras me cutucando. Paula, teu banho, Paula? Como é que tu tá dormindo assim, Paula? Tu tá bem? Eu tô ótima. Jesus tirava toda aquela dor. E eu dormia a noite inteira. Jesus quer te pegar no colo. Jesus quer cuidar de você. Entrega o teu problema nas mãos do Senhor. E o demais deixa que Ele cuida, querido. Apenas fale para Deus que você precisa. Não reclame. Apenas peça. Jesus, eu quero isso, Senhor, eu quero isso. Jesus, faz isso na minha vida. Jesus, me protege. Jesus, me guarda. Jesus, me unja. Aleluia. E na segunda-feira de manhã, o médico disse assim para o meu pai. Parou meu pai assim meio-dia. Meu pai vinha sempre me visitar ao meio-dia. Ele disse assim, ei, eu não sei te explicar como isso aconteceu. Eu não tenho explicação para isso. O exame mostrou de manhã que a Paula estava com falência múltipla de órgão. O exame agora do meio-dia deu totalmente diferente. Ei, o fígado dela está funcionando. Ela tem um fígado novo. Aquele fígado que eu vomitei tudo era um fígado novo. O rim que estava parado estava funcionando normalmente. E aí, existe alguma coisa impossível para Jesus? Não existe. Jesus me curou e vai te curar nessa manhã. Só que ele disse, a Paula não pode ainda ir embora. Sabe por quê? Porque ela ainda tem essas bolhas. Ela ainda tem as bolhas. Se alguém salivar, cair um pedacinho de pão em cima, pode piorar, pode dar infecção. Já estava dando infecção nas bolhas. E meu pai chegou, ele contou pra mim. Na mesma hora que ele contou, gente, eu senti uma vontade. Parece que a minha bexiga encheu, assim. Eu senti uma vontade tão forte, assim, de ir no banheiro. E eu disse, Jesus me curou de verdade. Gente, hoje eu sei o significado de uma unha. Porque todas as minhas unhas caíram. Hoje eu sei o significado que tem uma unha. Porque se você não tiver uma unha, sua mão fica horrível. E Jesus me deu todas as unhas. As pessoas que perdem as unhas nessa síndrome, nasce, mas fica um toquinho horrível. Um toco de unha que não nasce mais. Mas as minhas unhas nasceram. Todas elas nasceram. E eu sentei, eu estava saindo do banho, o banho era algo terrível, porque assim, aquelas ataduras, elas grudavam nas bolhas. E quando puxava, ficava tudo em carne viva. Sangrava demais. Só para vocês saberem da dor que eu passei, o meu mamilo, ele descolou. O meu mamilo, ele descolou. A dor foi horrível, porque tinha uma bolha muito grande em cima dele. E aquela bolha, ela estourou. Quando ela estourou, eu disse, Jesus amado, Deus, como somos dependentes de Ti. Gente, eu tava horrível, os ossos tudo aparecendo. Aquelas bolhas enormes no meu corpo. Mas até isso, Jesus não deixou defeito. E eu, voltando do banho, sentei na poltrona que tinha no quarto, cheia de atadura, toda enfaixada. Eu sentei e o meu pai chegou perto de mim. E eu disse, pai, o senhor sabe por que Jesus me colocou aqui? E ele disse, por quê, filha? Porque agora eu sei como uma pessoa doente ela se sente. Como ela necessita de um milagre rapidamente. Mas é no tempo de Deus. E o tempo de Deus está se cumprindo em minha vida. Mas pai, eu preciso sair daqui. Eu tenho que testemunhar o que Jesus fez na minha vida. Ei, não guarde numa gaveta o teu testemunho. Porque assim como eu estou contando e está edificando a sua vida, o teu testemunho pode edificar vidas. E eu sentei ali, eu fiquei conversando com meu pai. Pai, quer saber mais? O Senhor Jesus me deu 3 dons aqui dentro. Dom da cura, o dom da sabedoria. E ali eu fiquei, sentada e conversando. Eu disse, pai, antes eu cantava daqui para cima.
Agora eu canto daqui, do coração para cima. Agora eu sei o significado de um verdadeiro adorador. Porque no momento da prova eu adorava. Chamava os enfermeiros para orar comigo. Eles faziam aquela reza, Santo Anjo do Senhor. Eu não sei muito bem. Mas eu dizia, pode parar, que agora eu vou orar. E eu fazia a minha oração. E o único hino que eles sabiam cantar na época, que estava naquele lançamento, foi o hino aquele lá, Como Zaqueu, do Regis. Era o único hino que eles sabiam cantar. Mas eu cantava aquele hino com eles. Eu fazia eles colocar aquela roupa, eu chamava, gente, agora eu preciso cantar e orar. Alguém entra aqui comigo, Exil lá, segurava. Uma alma voltou para Jesus. As enfermeiras nunca ficavam comigo 2, 3 dias. Elas sempre era outros. E essa enfermeira, ela ficou 3 dias comigo. E ali eu comecei a conversar com ela. E eu disse, volta para Jesus. Ela estava grávida, eu disse, volta para Jesus. E ela voltou. Hoje ela congrega comigo lá na minha igreja em Rio do Sul. Congregação. A gente não entende os caminhos do Senhor, mas Ele faz tudo certinho. E ali eu fiquei sentado. Meu pai saiu, a minha mãe contou que quando meu pai saiu, ele saiu falando línguas estranhas pelo corredor. De tão forte a presença de Deus naquele hospital, no meu quarto. E quando ele encontrou a minha mãe, ele disse assim, Simone, a Paulinha que a gente deixou em casa não é mais a mesma Paula que está lá dentro. E quando a minha mãe entrou, eu contei para ela os dons que Jesus tinha me dado. E Deus me deu o dom da revelação. Naquela mesma noite, Deus me usou no dom de revelação e revelou a vida de um irmão. Na mesma hora, Deus confirmou. Eu disse, mãe, a senhora quer ver como é que é o dom da cura? Jesus vai me curar agora. Ainda não poderia ir embora por causa das bolhas. E eu comecei a orar pela minha mão. Quando eu cheguei aqui embaixo, orando em línguas estranhas, a oração tem poder. Quando eu cheguei aqui embaixo, as bolhas dessa mão estavam todas secas. Todas as bolhas daqui para cima estavam secas. Ali, ó, a foto mostra. Olha as bolhas secas. Tava assim, ó, tudo seco. Tinha secado, virado ferida. Mas ainda tinha o corpo. E eu fiquei a noite inteirinha orando pelo meu corpo. Eu não vi a hora de subir em cima de um púlpito, ou estar na fila do SUS, ou estar numa padaria, estar na escola, e contar o que Jesus tinha feito, a experiência que eu tive com Ele. E ali eu continuei orando pelo meu corpo. No outro dia de manhã, quando eu acordei com a doutora Silvia, quem descobriu a síndrome. Ela começou a desenfaixar o meu corpo. Desenfaixou o braço, desenfaixou o outro, desenfaixou a barriga, as pernas, o pé. Meu pé embaixo tinha uma bolha enorme. Eu tenho um pezinho pequeno, 34, mas tinha uma bolha 34 no meu pé inteiro. Até isso, Jesus tinha curado. Eu acordei sem nenhuma bolha. Não tinha mais bolha para contar a história lá. Acordei assim, ó. Aí nessa foto, acordei bem assim. Aí já desenfaixaram, já falaram, vamos só colocar um pano nela e deixá-la livre, porque eu estava seca. Só que quando secou as bolhas, meu cabelo secou junto aqui. E elas olharam pra mim e falaram, Paulo, a gente vai ter que rapar o teu cabelo. Mas, gente, como é que eu ia rapar metade aqui, metade aqui? Hoje em dia é moda, né? Mas antigamente não era. Naquela época não era moda ainda deixar os cabelos rapados. Eu disse, gente, tenta fazer outra coisa, pelo amor de Deus, no meu cabelo não. Não mexe no meu cabelo. E ali eu comecei a orar, Jesus, por favor, no meu cabelo não. E elas olharam pra mim, Paula, vai ser um pouquinho mais doído. Então a gente vai puxar fio por fio com uma pinça. Eu disse, tá bom, mas não tira o meu cabelo. O meu couro cabeludo era cheio de casca, de bolha, e secou. Quando seca, o cabelo sai junto. O cabelo vai saindo junto. E o couro cabeludo da pessoa, ela fica queimado. Então ali onde queimou, não nasce mais cabelo. E eu lembro que eu tinha bolhas enormes aqui atrás. Eu disse, Jesus, quando isso secar, será que meus cabelos vão sair junto? Ei, não saiu um fio de cabelo. E ali naquela dor elas começaram a puxar fio por fio. E ali doía porque estava seco e o cabelo estava grudado. E elas puxando fio por fio. Eu passei aquela dor, mas se fosse preciso eu passava tudo de novo, porque eu amo meu cabelo. Ai, glórias a Deus. Até o meu cabelo Jesus salvou, meninas. Aleluia.
E ali eu fiquei ainda, estava seca as bolhas, estava curada. Só que o inimigo, curada, quando a gente recebe a vitória, o inimigo fica atentado, porque ali ele perdeu. E o inimigo está atentado agora, porque tem gente sendo curada nos bancos, e ele está atentado. E à noite estava no quarto, entrou uma faxineira, ela trancou a porta. Ela não podia fazer isso, mas ela fez. Ela trancou a porta, eu estava deitada, e ela passou a mão no meu pé. Querida, né? Jesus curou. Eu vejo uma cruz pingando sangue em cima da sua cama. Eu vejo uma galinha preta no seu quarto. E eu sozinha comecei a clamar ao Senhor, e eu ia me encolhendo naquela cama para não deixar ela chegar perto de mim. Ela estava de máscara, mas parecia que eu vi um bicho assim, horrível. E ali ela começou a falar. Ela começou a debochar de Jesus. E aí ela falou. E eu fiquei ali clamando Jesus, clamando, Senhor, tem misericórdia, está repreendido esse demônio. Na mesma hora, minha mãe, naquele dia eles tinham liberado o celular para mim ficar lá na internet. Até a senha do Wi-Fi eles liberaram. E ali a minha mãe, ela disse que o meu pai, ele dobrou o joelho para orar, estava em casa, e eles têm alguma coisa acontecendo. E a minha mãe, ela viu na porta da UTI, onde eu ficava no quarto isolado, um negócio em redor da porta de fogo. E quando ela pegou o celular para ligar para mim, eu já estava ligando já para ela. E eu disse, mãe, corre para cá, mãe. Preciso da senhora. Mãe, corre para cá, mãe, que o inimigo falou coisas horríveis para mim. Gente, ele falou tanta coisa, que Jesus tinha me curado, mas eu ainda ia morrer. Gente, foram coisas horríveis. A minha mãe entrou, ela chegou e ela disse assim, cadê essa enfermeira? Gente, essa faxineira, eu não podia olhar para a cara daquela mulher, que eu vi o diabo nela. Deus que me perdoe. Eu disse, mãe, aquela senhora lá, ela foi demitida, mandaram ela embora. E eu e o Maicon estavam lendo semana passada. Eu tenho bastante folhas de exames do hospital, que eles faziam exames. Tem tudo lá em casa guardadinho. E lá mostrava. A mãe da paciente disse que a filha consegue enxergar além dos olhos humanos, né? Dizia assim. E eu conseguia mesmo, gente, porque estava horrível aquele negócio. Gente, o inimigo, ele luta de todas as formas para destruir a gente. E não parou por aí. A mesma psicóloga que falou aquilo lá para minha mãe, no dia que eu ia receber alta, ela chegou para mim e disse assim, Paula, agora você vai ter que se acostumar, porque você vai ficar com manchas no seu corpo todo e você vai ficar feia, entre aspas. Que bom que a moda agora é usar saia longa e blusinha fechada, né? Porque o povo vai olhar para você e vai rir. Seus amigos na escola vão debochar de você, porque você é uma menina manchada. Você é... E ali ela continuou me ofendendo com aquelas palavras. E eu disse, para de falar e sai daqui. Em nome de Jesus eu te repreendo. Ela era crente, mas eu falei isso. Ela saiu. E ela também foi demitida do hospital regional. Mandaram ela embora. Gente, eu estava linda. Eu estava me achando a mulher mais linda do mundo. Essas manchas são nada para mim. Meu Deus, eu podia ter ficado com muitas sequelas. Eu podia estar cega. Podia estar sem meus cabelos. Eu tenho meu corpo todo manchado. Todo. No começo, quando eu fui curada, caiu as casquinhas. Aí recebi alta, fui para casa. O meu irmão, o Breno, ele ficava com a aspiradora atrás de mim, porque onde eu passava caía uma casquinha. Eles entravam no quarto, opa, a Paula teve aqui. Porque onde eu ia cair as casquinhas. E ali eu fiquei com a pele bem branca, assim, onde tinha aquelas casquinhas, tinha ficado bem branco. E as pessoas olhavam para mim onde eu saía, assim, na rua. Eles olhavam para mim, eu tinha que usar uns shorts bem curtinho, gente. Que vergonha falar isso, mas eu tive que usar. Porque tinha casquinha que se eu colocasse uma saia ou uma calça, ela ia arrancando e podia fazer ferida. Podia sangrar aquilo. Então eu tive que sair de shorts. E as pessoas olhavam para mim e elas diziam assim, tadinha, o que você teve? E tinha gente que olhava com cara de nojo, sabe? Não querer encostar. Mas aqueles que perguntavam, ótimo que você me perguntou, você quer saber por que eu tenho essas manchas? E ali eu contava todo o meu testemunho e a pessoa ficava impactada. Aquilo que Jesus deixou na tua vida é para o nome dele ser glorificado lá na frente.
Deus é um Deus que cumpre promessas. Ele não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Há uns 6 meses atrás, eu e o Michael estávamos saindo da igreja e uma irmã, ela pegou no nosso braço e ela disse: dessa semana Jesus vai dar um presente para vocês. E eu fiquei pensando: Jesus, o que eu estava pedindo? Mas eu não estava pedindo nada assim que seria, né, um presentão. Porque eu já tinha um homem querido, né, um noivo amado. Tinha uma casa que Jesus me deu, um apartamento. A única coisa que a gente comprou foi a mesa. Mas o resto a gente ganhou tudo. Tudo, e do bom e do bom e do melhor. Tudo novinho. E eu fiquei pensando: Jesus, o Maico também ficou pensando: o que é? E sabe o que era? Na segunda-feira, a irmã Jane, meu irmão no Face, me passa o número da Paula Scopel. Meu irmão passou e ela ligou: Paula, quero convidar você para vir testemunhar no Congresso de Jovens, de Adolescentes aqui em Brasília. Eu disse: Jesus amado, coisa que eu nem imaginava. E na terça-feira veio um convite para Minas Gerais. Não é da mesma igreja que a gente, é um aniversário da igreja Batista, mas eles também me convidaram para ir lá. E lá vai estar o cantor Fernandinho. E olha onde Deus leva a gente. Meu Deus, o meu sonho era conhecer a Alisson e Neide, porque eu e o Mike cantamos Paulo e Silas. Gente, a gente projeta as coisas na cabeça assim, mas Deus faz além daquilo. Eu nunca iria imaginar uma semana casada, a segunda semana de casados, Jesus nos levaria até aqui, nos trazeria até aqui. E sentir a presença de Deus tão forte como estamos sentindo aqui. E aqui eu vi uma coisa, gente, eu nunca vou me cansar de falar isso. Gente, vocês são coisa linda, vocês são do céu, que nem a Jane fala. Gente, é tremendo. Vocês não têm vergonha de adorar a Jesus, isso é muito lindo e raro. Gente, vocês são diferentes. Vocês ainda oram. Meu Deus, quando eu vi os vídeos, eu dizia: Jesus, isso ainda existe. E hoje eu posso sentir a presença de Deus aqui. Gente, vocês são maravilhosos. Como Jesus é poderoso. Aleluia. Se coloque de pé.